O Ministério do Dynamis, Curso de Milagre, módulo 5/24. Esta série de vídeos compõe 24 vídeos num curso planejado há mais de 10 meses, quando estudei o hebraico, o grego e especialmente a Septuaginta, que eu já contei a sua história. A Septuaginta foi produzido, é uma tradução do hebraico, da Bíblia hebraica, nos anos 300 a.C., na Alexandria, onde aparece a palavra dynamis em muitos lugares, com o mesmo sentido do que aparece no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e onde é traduzido pela palavra milagre. Eu chamo o curso de milagre, mas na realidade é o curso do dynamis, curso do poder, porque dynamis significa poder, significa energia, poder para fazer, poder para resolver, poder para tudo. Esse é o poder. E hoje nós vamos falar no módulo 5. Nesse módulo, Paulo fala do ministério do quarto dom, que é o dynamis, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Há uns postos na igreja como apóstolo, doutores, pastores, e o quarto é os fazedores de milagres, ou seja, os operadores de milagres, traduzido no grego, epeita dynamis. Depois o profeta, depois os outros. Mas o quarto ministério, o quarto poder, diríamos assim, o quarto dom, é os operadores de milagre. E esse operador de milagre é epeita dynamis, ou seja, aqueles que mexem com dínamo. Então, esse curso, exclusivamente os 24 módulos, é a longa história do dynamis, desde o Gênesis até o Apocalipse. Naturalmente, o dynamis é grego, portanto, nós pegamos a Septuaginta, que é a Bíblia hebraica, traduzida ao grego 300 anos antes de Cristo, na Alexandria, por ordem de Ptolomeu, e que constava na Biblioteca de Alexandria, que depois pegou fogo, mas esse livro, essa Septuaginta, permaneceu até hoje. É um livro estranho, é um livro que muitos textos são diferentes do que você possa imaginar. Aí você pode imaginar, pode perguntar, se é diferente, por quê? Foi traduzido numa época por mestres, então, foram 72 sábios enviados de Jerusalém para Alexandria para traduzirem o Velho Testamento para o grego. E conseguiram fazer isso em 70 dias. Por isso chama-se Septuaginta. Hoje nós vamos analisar a palavra dynamis no livro de Isaías. E é interessante que no livro de Isaías só aparece 2 vezes. E esses 2 textos é o que nós vamos analisar. Você pode ter esse poder do dynamis, o poder do milagre. Você pode operar esse dynamis, operar milagre, em outras palavras. Você pode ser terapeuta, pode fazer cura, mudança, criação do futuro, energizar, superar, acurar a distância, solucionar pelo WhatsApp, ou seja, pelo áudio, pode fazer mudança de futuro, pode fazer uma porção de coisa. Nós pedimos apenas, os vídeos são grátis, os 24 vídeos estarão no YouTube. Esse módulo, que é o módulo 5, estará hoje no YouTube. O módulo 1, 2, 3 e 4 já estão lá. Se você quiser se matricular nesse curso, cada módulo tem uma apostila especial com os textos e a forma como você vai mexer com o dynamis. Então nós pedimos uma contribuição de R$100 para cada módulo. Você vai me dizer, não, agora já é módulo 5,
teria que pagar 500. Não, não precisa. Você pode contribuir com R$100 e recebe o módulo 1. Você pode receber o módulo 1 em PDF. Ou, se quiser, nós enviamos para você por correio. Tá? Porque tem, além do manual de cada módulo, tem alguns materiais que nós enviamos. Então você pode, se quiser, enviar o valor pelo Pix e-mail anpc2018@gmail.com. Enviar o comprovante e o seu endereço, seu nome completo, pelo zap 6198-340-6632. Vamos então ao texto. Hoje é um texto bastante complicado. Nós vamos falar do Isaías, o profeta messiânico, e o Dinamis. Isaías falando do Dinamis. Isaías, o profeta messiânico. Eu chamo de profeta messiânico. Por quê? Porque Isaías é o profeta que previu a vinda do Messias. O texto dele está recheado das profecias sobre a vinda do Messias. E também fala do Dinamis, o poder do milagre. Então, é preciso que você preste atenção, porque nós vamos falar sobre isto e você pode entender. Não precisa comprar o curso, você pode, com os vídeos, você pode ter um conhecimento bastante interessante. Agora, naturalmente, o outro material, que são os manuais, é lógico que precisa fazer essa contribuição. O primeiro texto encontra-se em Isaías capítulo 42 e outro encontra-se no capítulo 60. É o que ele chama de segundo Isaías, ou seja, os críticos dividiram Isaías em duas partes. Mas isso é problema dos críticos. O que nos interessa é o que está escrito no livro de Isaías. Em Isaías capítulo 42, versículo 1, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Naturalmente ele se referia ao Messias e se referia também ao ser messiânico. Hoje vou usar a palavra ser messiânico para substituir a palavra crente, porque quando a gente fala crente, as pessoas imaginam um monte de coisa, tá? Imagina coisa até negativa. Então, a partir de hoje, vou usar a palavra ser messiânico. É um ser que acredita na vinda do Messias, porque o poder, o Dinamis, está ligado ao Messias. Então seria o ser messiânico. Também não vou chamar homem messiânico ou mulher messiânica, vou chamar de ser messiânico. Esse mesmo texto que eu li está na Septuaginta da seguinte forma: Jacó é o meu servo. Já é diferente, veja bem. E eu o ajudarei. Israel é o meu escolhido. A minha alma o acolheu. Pus o meu espírito sobre ele e trará justiça às nações. Veja bem, aqui nós temos duas palavras que eu preciso chamar a sua atenção, porque são necessárias para que a gente possa entender um desenho que eu vou colocar aqui no próximo slide, que foi produzido na Alexandria, que é a árvore da vida. Tá? Alexandria é o berço da alquimia, é o berço onde tudo surgiu, onde todas as coisas fantásticas surgiram. Eu acredito que a Alexandria foi o lugar mais sábio, diríamos assim, de 300 anos antes de Cristo. A minha alma o acolheu e pus o meu espírito. Veja bem, eu vou falar das duas frases. Rasatah nafeshi, natati ruhi. Nafeshi é a alma, nefesh, e ruach é o espírito. Veja bem, ou seja, a alma de quem está falando, que é o Messias, tá? Porque tudo indica que é o Messias, tá? A minha alma, ou seja, o meu nefesh, o escolheu, e eu coloquei o meu espírito, o meu ruach. Daí vem inclusive a palavra em hebraico de
Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, tá? Que é o poder supremo que funciona para que as coisas aconteçam a nível messiânico. E nós vamos colocar agora um desenho, e esse desenho está aqui, nesse quinto slide. Nessa Septuaginta, quando diz Isaías, Jacó é meu servo e eu o ajudarei, Israel é meu escolhido, a minha alma o escolheu, ou acolheu, Nafeshi, e pus o meu espírito, Ruhi, tá, sobre ele e trará justiça às nações. Eu coloco aqui um desenho da árvore da vida e os 5 níveis da alma humana. Os hebreus antigos, tá? Eu não sei hoje, tá? Mas eu estou falando daquela época. O que me interessa são os textos originais daquela época. Jamais eu vou me referir aos textos atuais. Eu pego os textos verdadeiros, originais daquela época. Então, este desenho reproduz exatamente os 5 níveis da alma humana. Nós, quando falamos de alma, nós falamos só de alma. Pronto, acabou. Alma é tudo. Chamamos de espírito, e é difícil a gente entender o que é alma, o que é espírito, e cada um fica imaginando uma coisa e uma outra coisa. Para o hebreu, eu falo hebreu, porque eu prefiro falar hebreu do que judeu, ou hebreu, porque justamente eram hebreus. Por quê? Porque os 72 mestres sábios que foram escolhidos pelo sumo sacerdote de Jerusalém, eram 6 de cada tribo. Então, se são 6 de cada tribo, 6 eram judeus, 6 eram de Benjamim, 6 eram da Assim e por diante. Então, não podemos falar 72 judeus, estaria errado, não teria coerência. Tá? Então, eu falo 72 hebreus, que fica melhor. Então, na antiga Alexandria, surgiu esse desenho, de lá que vem a árvore da vida. É o que ele chama de mapa espiritual. E é interessante que representa os 5 níveis da alma humana. Tá? O primeiro é o Nefesh, que está aqui embaixo, esse aqui, Nefesh. Nefesh é a alma do corpo, tá? É a alma normal. Ruach é o espírito. Ruach é espírito, que é o segundo. Ruach é espírito. Neshama é o espírito ligado mais a Deus. Somente é tido por aqueles que se dedicam especificamente à espiritualidade hebraica. Depois vem o Shaya, que são os santos, aqueles que se dedicam exclusivamente, seriam os profetas, como Isaías tinham Shaya. E Ehudá já seria mais a nível do próprio Messias, porque é a força espiritual suprema que já está ligada com Deus. Então esses 5 níveis funcionam como se fossem escada ou escala da espiritualidade. Tá? E é interessante que quando o Messias, ou seja, quem fala, diz assim, a minha alma, Nefesh, o acolheu, ou seja, a minha alma corporal o acolheu. E meu espírito, meu Ruach, e eu coloquei o meu espírito nele. Que Ruach não é qualquer um que tem. Você pode ter o Nefesh, tudo bem. Mas Ruach é diferente. Você tem, Jung diz que nós todos temos, mas está adormecido, é preciso ser despertado. E quando o mestre, nos mestres aqui fala, pus o meu Ruach nele, significa que ele acordou esse Ruach que estava nele. Então veja bem, nós temos aí o Nefesh e o Ruach. Agora você vai me perguntar, mas qual é a diferença entre um e o outro? Muito bem, nós vamos ver isso aí. Por quê? Porque justamente nesta figura, nós encontramos que Ruach é a parte da terra. Essa parte que está aqui chama-se Malkut, onde estão as nações. O mundo, essa parte que tem 4 cores aqui.
depois tem Yesod, tem Hot, Nesat, e tem esse círculo que está aqui, que você está vendo, formado por Gedulá, Geburá, Nesat, Hot. Esse círculo e o Tifaret no meio. O Tifaret é a figura messiânica, que está no centro, que está entre o ser humano e Deus, é o intermediário, é aquele que fica no meio. E esse círculo que está aqui é justamente o mundo, chama-se o mundo da criação. É o Briá, é o mundo da criação. Então, esse mundo da criação pertence a Ruach. Então, se você quiser criar, você teria que ter esse Ruach. Entendendo essa figura, você teria que ter o Ruach. Você teria que despertar esse Ruach que está em você. É o mundo da criação. O Briá depende do Ruach. Por quê? Porque o mestre dos mestres vai colocar o Ruach, vai despertar o Ruach em você, e então você pode participar do mundo da criação. E o Nefesh é aqui. Independente de você querer ou não, você tem o Nefesh, tem a alma, tudo bem, sem nenhum problema. E tem também o espírito, que seria o Ruach, mas está adormecido. Essa outra questão, não vamos entrar nessas questões. O que eu estou querendo mostrar aqui é apenas a análise textual, a hermenêutica deste texto. Muito bem. Continuando nessa Septuaginta, e se nós estamos no capítulo 41, versículo 41, no 43, capítulo 43, Deus se manifesta como o único Redentor, o Messias. O 44 se manifesta como o único Deus. 45, 46, 47, ele falando ao seu ungido Ciro, ou seja, ele pegou Ciro e trouxe para resolver um problema que teoricamente Deus tinha. E Ciro não era um ser messiânico, mas Deus pegou Ciro e veio e resolveu o problema. No 48, Deus repreende a infidelidade de Israel. No 49, Israel é o servo de Deus. No 50, 51, Deus ajuda quem confia nele. No 52, 53, é o amor eterno de Deus para o ser messiânico. No 56 ou 59, é a recompensa aos que guardam o pacto de Deus. Se você for ser messiânico, você vai guardar esse pacto, você vai entender esse pacto. Justamente aí que estão os segredos para você utilizar o Dinamis. E no 60, que é o próximo texto que nós vamos ver, ele fala sobre a futura glória de Sião. Muito bem. Então nós temos aí o Ruach, o espírito, e o Nefesh, a alma. Vamos então seguir em frente. Vamos agora falar sobre o Isaías 42, 13. Em Isaías 42, 13, fala assim: o Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra despertará, o zelo clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra seus inimigos. E esse Senhor, que na Bíblia atual só aparece Senhor, na Septuaginta é Kyrios Hoseos Ton Dynami, o Senhor Deus dos dinamis, o Senhor Deus do poder. É justamente ligado ao Ruach. Olha bem, então é diferente. A Septuaginta consegue aprofundar, mexer mais profundamente com esse poder que nós precisamos ter e que nós temos, se nós somos messiânicos, messiânicos no sentido de aceitar o Messias, anunciar o Messias e acreditar nesse Messias. Muito bem, Deus afirma, tá? Agora vamos lá para o capítulo 60, a segunda vez que aparece o Dínami. No capítulo 60, versículo 11, diz assim: Yahvé afirma, que é o Messias, afirma a abertura das tuas portas e trará o poder dinamis das nações para você. Veja bem o que ele vai fazer. A Septuaginta diz assim: as tuas portas estarão abertas, de contínuo, não se fecharão de dia nem de noite. Veja bem, você tendo o Dínami, as suas portas estarão abertas continuamente. Você não precisa fechar a porta. Não se fecharão nem de dia nem de noite.
para se trazer a ti o poder das nações e os seus reis como cativo. Ou seja, o poder das nações é dynamin et gnom. O que ele vai fazer? Veja bem, vamos olhar o desenho agora. É o dynamin do mestre dos mestres, do Messias. Ele atua no mundo da criação, vai lá onde estão as nações e age, vence as forças que você precisa vencer. Você não precisa vencer as forças? Pois é isso que ele está falando. Esse Yahvé, esse Messias, manipula o poder, o dinamis. Manipular no sentido da alquimia, não é manipular no sentido negativo, pejorativo. Hoje, quando você usa a palavra manipular, as pessoas entendem errado. Mas manipular é uma palavra alquímica, que manipulava com as mãos, né? Por isso existe a farmácia de manipulação. O Messias manipula o poder, o dinamis. Com o dinami dele, veja bem, Curios Hoseos Tom Dinami. Ele mexe lá no mundo da criação e atua em cima do dinami do exnom, ou seja, em cima do poder das nações, tá? Esse poder do dinami dele, ele atua em cima das nações. E o que ele faz aí? O que ele faz aí? Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Esse Yahvé, esse Messias, manipula, cria, alquimiza o poder, o dinamis, porque as suas portas estarão abertas contínuo, não se fecharão de dia nem de noite, para trazer a ti o poder dos gentios. Então esse Curios Tom, Seos Tom Dinami, ele atua em cima das nações e traz esse poder para você, para o ser messiânico. Olha que interessante, olha que genial. Você não precisa se preocupar, você pode ter as suas portas abertas, nem de dia nem de noite você precisa fechar. É lógico, você fecha fisicamente, porque pode ter ladrões, mas o que o sentido está falando é que a sua abundância terá a força, o dinamis dessas nações serão trazidos para ti. O Curios Seos Tom Dinami, que atua no mundo da alquimia, no mundo da criação, no briar, ele vai cair em cima das nações, porque as nações estão cheias de dinheiro. Você sabia que 98% da população mundial está na mão de 2%, ou seja, 2 a 3% tem a riqueza do resto do mundo. Então, essas nações, essas são as que dirigem as nações. Então, vai cair em cima dele e vai trazer esse poder para você. Vai trazer para você, é isso que ele está descrito aqui. É isso que ele está falando aqui, e só você pode entender através dessa figura que está aqui. Isso que o Isaías ele está falando dentro desse quadro. Vamos entender mais um pouco. Veja bem. Por isso é que esse curso fala sobre o poder do dinamis, o poder da criação, o poder do milagre. Esse curso você pode fazer, você precisa ter esse poder, mais ainda no tempo em que nós estamos, o poder do dinamis, o poder do milagre. Fale conosco pelo zap 6198-340-6632 ou 98-457-9080. Você pode fazer cura, mudanças, criação do futuro, pode fazer uma porção de coisas, mas você pode contribuir, como já disse, para receber esse material farto para você mexer com a força do dinamis. Seja terapeuta complementar ou terapeuta holístico.